Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar, Deus vai nos abençoar nessa noite, vai nos dar um entendimento muito importante sobre coisas que nós devemos aprender, devemos colocar em prática na nossa vida agora, não depois. Por quê, pastor? Porque uma coisa muito séria, é muito sério o que aconteceu com a raça humana. Quando teve o pecado original, a Bíblia é muito clara, Deus expulsou do jardim do Éden Adão e Eva, e um detalhe, a morte que é a natureza de Satanás já entrou no homem por causa do pecado original. Aí Deus expulsa Adão e Eva e toda a raça humana nasce literalmente afastada do Criador. Aí entra a questão, lembra que em Gênesis Deus disse para a serpente, da mulher vai nascer aquele que vai pisar sobre a tua cabeça. E o Senhor Jesus nasceu. E aí entra uma questão que é muito importante que você entenda, compreenda, você tenha conhecimento. Gente, todos nós fomos criados a partir do verbo do Senhor Jesus. E agora nós somos gerados de novo em Cristo, no verbo, na palavra de Deus. Está escrito na Bíblia, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O Senhor Jesus dizia, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos em nós o Espírito de Deus e a vida de Deus. Por isso a Bíblia Sagrada é muito clara, mas tantos quanto já vos batizastes em Cristo, se revestistes de Cristo. Já vos revestistes de Cristo. Isso significa que nós que estávamos longe de Deus e mortos pelo pecado original e pelos nossos próprios pecados, no ato que nós recebemos o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, se cumpre na nossa vida o que Jesus falou para Nicodemos. O Senhor Jesus olhou para Nicodemos e disse, Nicodemos, necessário é que você nasça de novo. Aí o Nicodemos disse, mas mestre, como pode um homem velho como eu tornar ao ventre da mãe? Jesus disse para ele, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Então uma coisa muito séria que nós devemos entender. O Senhor Jesus, Ele é o Criador de tudo, Ele se manifestou nesse mundo e quando nós cremos nele, nós nascemos de novo. Quando nós cremos nele, nós somos lavados dos nossos pecados, principalmente, gente, o pecado original, que foi o grande problema da raça humana. Por quê, pastor? Porque lá no pecado original, toda a raça humana foi entregue literalmente na mão de Satanás. Por isso, na tentação, em Lucas capítulo 4, o diabo chegou um momento que diz para Jesus, se tu prostrado me adorares, eu te darei a glória de todo esse reino, porque a mim me foi entregue. Então, olha a petulância de Satanás. Ele simplesmente engana a Eva, o Adão peca literalmente, ele toma o poder e a autoridade da mão do homem e agora ele oferece aquilo que ele, por engano, ele tomou do homem, né? Ele oferece para Cristo. Jesus disse, vai-te, Satanás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás e ponto final. Então acontece o quê? Nós temos que entender qual é a nossa real posição hoje em Cristo, gente. É por demais privilegiada. Não viva a tua vida como se você fosse um estranho para Deus. Primeiro, mesmo Deus sabendo que nós nasceríamos afastados dele por causa do pecado original, e mesmo sabendo que nós também pecaríamos contra Deus, Deus quis que nós nascêssemos. Ele mesmo quis, ele desejou. Por quê? Porque ele sabia que através do sacrifício do filho dele, que ele ofereceria para a raça humana, todo aquele que crê no Senhor Jesus seria feito filho de Deus. Por isso, uma coisa importante que você tem que entender, lá em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz claramente, mas tantos quantos, no 11 diz, veio para o que era seu, e os seus não receberam, rejeitaram. Né? Os judeus rejeitaram o Senhor Jesus para que a salvação chegasse aos gentios. E aí diz, mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Olha que coisa fantástica. Então,
para você entender como é importante você crer no Senhor Jesus, mas de todo o coração, é você entender que até o momento que Jesus é pregado na cruz, ele vai dar vida dele na cruz do Calvário, ele é o único Filho de Deus. Mas depois da morte e ressurreição dele, todo que recebe o Senhor Jesus também é feito Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. E, gente, a Bíblia diz também, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o único Filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí eu chamo a atenção tua para um fato. Se nós agora já recebemos a convicção, a fé, a certeza da vida eterna, porque cremos no Senhor Jesus, gente, quanto mais as coisas temporais também Deus vai operar na nossa vida. Milagres, curas, libertações, prosperidade, bênção, a libertação de um familiar, de um amigo, de alguém que você ama, de um filho, do esposo, da esposa. Deus vai fazer a obra. Por quê? Porque ele não veio para matar o ser humano, mas para salvar. Por isso você precisa entrar na dimensão do que é o amor de Deus e entender, foi ontem até eu comentei algo importante, que Deus diz assim, o Senhor Deus disse, até uma das palavras do meu chamado ele diz, né, sobre o atalaia de Israel, tudo que eu ouvi da boca de Deus, tudo que Deus me mandar pregar, eu tenho que pregar. Doa quem doer. Por quê? Porque se a pessoa morre no pecado, o sangue daquela pessoa Deus vai cobrar de mim. Agora, se eu falo a verdade e a pessoa rejeita a verdade, aí o sangue dela cai sobre a cabeça dela. E teve um momento que Deus diz assim, ó, porque eu, o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio. O que é o ímpio, pastor? É o que rejeita a palavra. Ímpio é aquele que conhece, sabe que Jesus morreu na cruz, mas não está nem aí. Né? Conhece a Escritura, mas não está praticando, não se importa, não se entregou para Cristo, ouviu falar de Jesus, mas está na impiedade, rejeita o Evangelho. E olha o que Deus diz, porque eu, o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio. Aí está um detalhe. Se a pessoa está no pecado da impiedade e Deus não tem prazer na morte dele, é porque ele vai morrer. Mas quem vai livrar o ímpio da morte? O próprio Deus. Aí entra a questão que você precisa compreender, meu irmão. Abra teu coração para um fato. Talvez você seja uma pessoa que nunca ouviu essas coisas. Você diz, pastor, eu vou para o inferno. Olha para mim só se você quer. Por quê? Porque Deus não tem prazer na tua morte. Ele quer que você se volte para Ele e tenha vida. E um detalhe importante, mesmo na impiedade, no pecado, a pessoa está morrendo, o próprio Deus vai, intervém para a saúde da pessoa ser transformada, aquele que estava condenado à morte passar a ter vida com qual propósito? Porque partindo do princípio que Deus não tem prazer na morte do ímpio, quem pode salvar o ímpio da morte? O próprio Deus. E aí Deus diz assim, para que ele viva e se converta dos maus caminhos e tenha a vida eterna. Eu mesmo, para você ter uma ideia, eu estava no mundão rasgado quando Jesus me curou de pneumonia dupla. É essa a realidade. Meu irmão, se eu tivesse morrido naquela noite, eu estaria no inferno. Então, mesmo não tendo um grande conhecimento da palavra e estando no pecado, Deus me curou. Ok? E aí entra esse ponto que eu quero que você entenda. Você já percebeu que mesmo, e isso você tem que ser sincero, pastor, muitas vezes eu estava errado, mas muito errado, mas Deus me livrou da morte. Deus, só pode ter sido Deus que operou na minha vida porque era meu fim. Gente, isso acontece com todo mundo. Sabe por quê? Porque Deus não quer que o ser humano morra no pecado, na impiedade e se perca. Por isso Deus enviou Jesus para morrer por nós, mesmo estando nós ainda em pecados e ofensas, como o apóstolo São Paulo pregava. Estando nós mortos em pecados e ofensas, todos nós, inclusive ele se inclui também, Deus envia em sacrifício o único Filho e dá em sacrifício vivo por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que aí entra a questão. Tem que chegar o momento da nossa caminhada que nós temos que dizer, Senhor, eu não quero mais pecar. Me ajuda, Senhor, porque eu não acho justo, Senhor, o Senhor ser tão bom comigo,
o Senhor ser santo e eu viver a vida toda, o Senhor sempre me ajudando, me livrando da morte, e eu viver a minha vida toda no pecado, aborrecendo, entristecendo o Espírito Santo? Senhor, a partir de hoje eu tomo decisão, não quero mais pecar. Nesse dia você pode ter certeza que Deus vai ser a tua força para você vencer o pecado. E aí entra uma questão que eu escrevi no título dessa palavra de hoje. Nós somos gerados de novo. Por quem? Por Cristo. 1 Pedro 1:13, depois 1:23, conforme eu escrevi aí no título. Mas olha só o que diz 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. E aqui está dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Gerou de novo, porque teve a primeira vez. Então agora nós estamos sendo gerados de novo, ok? Entende? Nos gerou de novo para quê? Para uma viva esperança. Através do quê? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso, gente, o ser humano só vai para o inferno se quiser. Porque Deus preparou, criou tudo para nos salvar. Tudo Ele fez. Inclusive, volto a dizer, nós estávamos na mão do diabo, servindo o diabo, todo mundo. E Deus deu Jesus para nos salvar. E mesmo nós estando em pecado, sendo teimosos, duros de coração, cabeçudos, muitas vezes não querendo ouvir sobre o Evangelho, rejeitando a palavra, as pessoas têm um costume de dizer, não, Pedro negou Jesus 3 vezes. E nós quantas vezes negamos? Quantas vezes você negou a Jesus? Entendeu? Por isso um princípio que você deve observar, Deus te ama além do que você possa imaginar. Você é parte do verbo. Aprenda uma coisa que é muito importante. Nós não temos vida própria e nós fomos criados a partir do verbo. Quando Deus diz em Gênesis 1:26, façamos o homem, Ele está liberando a palavra dele para nos criar, conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, parte de Cristo, parte de Deus, que é a palavra, entra em cena e cria o homem, o espírito do homem, conforme a imagem e a semelhança de Deus. E do pó da terra, Deus faz o corpo físico do homem, sopra nele o fôlego de vida. Gente, isso é sobrenatural. Nós somos parte do verbo. Nós não somos do acaso. Nós fomos criados a partir da palavra. Por isso a palavra que é Cristo, que é o nosso Criador, Ele morre na cruz da forma humana, Ele se faz como Ele mesmo nos fez, e Ele dá a vida dele para nos salvar. Por isso um princípio, não perca a oportunidade, porque o mesmo que te criou é o que morreu por você na cruz do Calvário. E um detalhe, Ele deu a vida dele para nós termos vida agora. Assuma isso. Você é o representante legal de Deus nessa terra. Você é, não os outros. Por quê, pastor? Porque você está ouvindo. Se os outros passarem a ouvir também, também serão. Por isso, um princípio que você deve acordar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, pela misericórdia de Deus que nós não somos destruídos, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã, nos gerou de novo. Através da misericórdia dele, nos gerou de novo para uma viva esperança. Mas gerou de novo através do quê? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora o versículo 23. Sobrenatural isso. 1 Pedro 1:13 e 1:23. Sendo de novo gerados. Novamente ele usa a mesma expressão. De novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, gente, isso é sobrenatural. A palavra me criou a primeira vez e agora a palavra me gera de novo. De novo. A expressão é muito clara, de novo. Por isso, creia, assuma, viva a fé na Bíblia. Não deixe o diabo te enganar a ponto de você dizer, pastor, para mim não tem mais jeito. Pois, meu irmão, acorda, é para você que Deus está falando. Não interessa até onde você foi. O que interessa é que Deus te ama.
Não importa até onde você foi, até o nível, o grau de envolvimento com o diabo, com o pecado, com o inferno. Você pode ser satanista. Você pode dizer, pastor, eu sou adorador do diabo. E eu não quero saber eu odeio crente. Mas eu estou ouvindo essa palavra, eu creio no que está escrito. Assuma isso para a tua vida, por quê? Porque Cristo deu a vida dele para nos salvar. E você não é de si mesmo. Você foi criado pela palavra e agora é gerado de novo pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Deus está ungindo você, vivificando você, pela virtude do Espírito, pelo poder da palavra revelada. A palavra de Deus é vida. Quando você ouve, assume, a partir de hoje eu tenho vida através de Cristo. Ele está me gerando de novo, porque está escrito na Bíblia, não é o pastor que está dizendo. Antes do próprio apóstolo Pedro pregar sobre isso, Jesus ensinou eles. O Senhor Jesus, essa palavra não é de discípulo nenhum, é do Espírito Santo. Porque o próprio apóstolo Pedro diz, porque a Escritura Sagrada não foi produzida por mente ou por vontade de homem nenhum, mas os homens santos de Deus desde a antiguidade até agora, no Novo Testamento, que eles foram levantados para escrever daí o Novo Testamento, foram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso é muito importante você entender, parar com essa coisa e achar que é homem. Na Bíblia foi escrita por homem. Meu irmão, é lógico que foi escrita por homem, só que um detalhe, inspirados pelo Espírito Santo. É a vontade de Deus revelada a nós. Com qual propósito, pastor? Para nós sermos conforme está escrito. Gente, é tão interessante. Um camarada, qualquer pessoa vai para uma faculdade de advocacia, estuda, se dedica, rala, aprende e se forma em advocacia. Outro vai para a medicina, rala, estuda, se forma em medicina. Aí a pessoa vai para a Bíblia, não estuda muito, não crê no que está escrito, nunca vai ser feito filho de Deus. Por quê, pastor? Porque nós somos gerados pela palavra. O entendimento e o conhecimento que as pessoas adquirem em faculdades faz elas serem formadas nas áreas de atividade humana que elas vão desempenhar e com excelência. A Bíblia Sagrada nos forma espiritualmente, fisicamente. Por isso você precisa compreender que essa sabedoria que está na Bíblia, ela é revelada para os homens com um propósito, assumirmos, sermos o que Deus disse que somos. Vive isso, te recusa a você viver a vida toda como se fosse um nada nessa vida. Você é de Deus. Não deixa Satanás te enganar a ponto de anular o teu pensamento, que Deus dá um pensamento novo pela palavra dele, te renova o pensamento e passa você crer. Você passa a crer em Cristo. Para quê? Para simplesmente crer? Não! Para viver o que ele fala acerca de você. Porque a Bíblia Sagrada não fala só de Deus Pai, do Senhor Jesus, dos anjos, dos santos, fala principalmente do ser humano. A Bíblia Sagrada é dirigida aos homens, a nós. A Bíblia não foi escrita para anjo nenhum, ela foi escrita para os homens. Por isso Jesus, o Criador, ele se faz carne, ele morre na cruz do Calvário e cumpre nele o que estava escrito no Antigo Testamento. Para quê? Para que agora no Novo Testamento se cumpra em nós. E, gente, Jesus disse, eu não julgo ninguém, mas as palavras que eu vos digo hão de julgar a todos no último dia. Por isso, um princípio, Jesus está dizendo que nós temos uma capacidade extraordinária nele, por ele e para ele. Vive isso. Rompe essas barreiras que o diabo coloca na tua mente, aonde você acha, não, porque é só o pastor Pavan que tem condição, ou os pastores. Não, você tem capacidade, você tem condição, você pode. Todas as coisas daquele que te fortalece, porque a Bíblia não foi escrita direcionada apenas para pregador, para pastor. Ela foi escrita para todos os que crescem. Por isso, um princípio, toda a leitura que você lê da Bíblia, assume na tua vida o que você está lendo. Porque as coisas reveladas pertencem a nós.
e a nossos filhos para sempre, diz o Senhor. Não deixa o diabo, Satanás, se enganar. E ele tem enganado a geração dos homens. As pessoas vivem a vida toda sem conhecimento bíblico, achando que, não, porque isso aí é coisa só para o pastor, para religioso. Que primeira coisa, Deus não trouxe religião nenhuma, Ele trouxe a própria palavra, que é Cristo revelado. O Senhor Jesus, que estava em oculto nos séculos passados, agora nos últimos tempos foi revelado aos homens. Aí eu vou dizer uma coisa para você, gente. O diabo está aí querendo criar nova ordem mundial, sei lá mais o quê. Esse infeliz só vai poder agir de fato e de verdade nesse mundo o dia que a igreja for arrebatada. O dia que tiver o arrebatamento, enquanto o Espírito Santo está na terra, pode ficar roxo de raiva, pode fazer o que quiser, pode espernear, pode bater com a cabeça na parede, pode convocar todo o inferno. Meu irmão, a palavra é muito clara em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 4 em diante. Amém? Ali revela o anticristo, que é o homem do pecado, filho da perdição, que vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora. Mas tem um que o detém agora. Quem? O Espírito Santo. Até que do meio seja tirado. Do meio do quê? Do meio desse mundo. A igreja é arrebatada, daí esse boca aberta desse anticristo, vai se levantar, e aí a raça humana que não quis saber de Deus que vai pagar o preço. E vou dizer outra coisa, quem quiser daí ser salvo vai ser degolado, decapitado. Hoje Deus oferece a salvação sem perder a cabeça. Sabe o que acontece no mundo hoje? Cristãos que são decapitados, é o que vai acontecer depois em todo o mundo do arrebatamento da igreja. Deus permite que certas coisas aconteçam para exemplo dos crentes no mundo todo, do que vai acontecer no futuro, mas só vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Nenhum homem pode fazer alguma coisa. É que nem essa guerra que tem aí, eu disse um dia, gente, só vai acontecer se é propósito, se é o tempo, senão não vai. Pode querer fazer o que quiser. E os homens estão até o pescoço envolvidos nessa coisa toda. Então o mundo, as pessoas, muitos que se dizem até cristãos, estão esperando o anticristo, o Messias judeu, e estão negando o nosso Senhor Jesus Cristo. Que gente estúpida! O próprio Senhor Jesus falou sobre isso em Lucas capítulo 17, 20 ao 37, Jesus disse que os homens vão começar a dizer que o Messias está ali, está lá, não vades e nem os cigais. Jesus disse. Então tem que ficar esperto, gente. Não é ficar agora atrás de religião. Aí vem um pastor, qualquer um, vem pregar na internet, aí você diz, o cara diz assim, ó gente, tá chegando o Messias. Aí um bando de bobão vai até Jerusalém para ver um homem. Jesus não é mais homem. Ele é Deus. E ele virá sobre as nuvens para buscar a igreja. Nunca deixa ninguém te enganar. Lucas 17, 20 ao 30. Deixa eu abrir rapidinho lá. Não sei porque eu entrei nesse assunto de novo, mas eu acredito que eu sei, porque Deus está me dando muita palavra sobre isso para falar. 17, 20 ao 37. Olha o que Jesus diz no 22. Dias virão, Jesus falou isso, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não vereis. E aí nesses dias vai acontecer o que é? E ei-lo e dir-vos-ão. Aí os homens vão dizer, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Jesus diz, não vades nem os cigais. Versículo 22 e 23 de Lucas, capítulo 17. Leia na tua Bíblia. Não deixa ninguém te enganar. Por quê, pastor? Porque vai se levantar muitos pregadores, entre aspas, no mundo todo, que vão começar a anunciar o Messias. E vão dizer que ele está lá em Jerusalém. É puro demônio. Entendeu? Puro demônio. Para com essa bobeira de achar que todo mundo que está na terra é de Deus. O que tem de filho do diabo nesse mundo não está no mapa. E por quê? Porque se fazem-se ser. Porque Jesus deu a vida dele para salvar-nos. Nós éramos do diabo, todos nós. Acorda! Essa é a realidade. Eu, que estou pregando o evangelho, eu servia a Satanás. Eu estava na mão do diabo, como diz a Escritura. E o que tem de gente cabeçuda que não assume isso? Gente, todos nós nascemos afastados de Deus por causa do pecado original.
Por isso que Cristo teve que morrer por nós na cruz. Se não fosse por causa do nosso pecado, ele não teria morrido na cruz, gente. Por isso todos nós servimos ao diabo mal para a maldade. E Deus nos amou de tal maneira que ele deu Jesus para nos salvar. E aí Jesus vem, morre na cruz há 2022 anos atrás. O que os homens, Israel negou Jesus, os romanos pregaram Jesus na cruz, tiraram sorte ali os soldados romanos sobre as vestes de Cristo, rasgaram as vestes, e aquela coisa, aliás, a veste não foi rasgada, foi rasgado a cortina do templo. E aí o que acontece? Ainda até hoje estão negando a Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Criador, que morreu na cruz para nos salvar, os homens ainda estão negando. O que tem de gente enganada pelo diabo no mundo não está no mapa. E aí Jesus está dizendo para a igreja, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não vereis. E aí vão dizer, quem vai dizer? Os líderes religiosos, sacerdotes, até pastor, que se intitula pastor, mas é pastor do inferno. Ou seja, não é da parte de Deus, porque quem seguir esse Messias que estão esperando aí é gente sem juízo nenhum, porque estão negando a Cristo. E aí Jesus diz, e vão começar a dizer, e dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades e nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade do inferior do céu até outra extremidade, assim será também o dia do Filho do Homem. Jesus não vem mais na forma humana, pessoal. Pelo amor de Deus, abra os olhos, não deixa ninguém te enganar. Jesus ele vem sobre as nuvens em poder e glória, como diz também a palavra. E ele vai enviar os anjos dele para recolher todos os escolhidos de uma e outra extremidade da terra. E uma coisa, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse que todos que dormiram em Cristo, vou usar o termo morreram para você entender, mas a pessoa que parte dessa vida, ela dorme em Cristo, ela ressuscita primeiro, e com a igreja viva, nós com eles somos arrebatados nos ares para nos encontrar com o Senhor. Então o que acontece? Esse mundo ele está fechando um cerco, porque todo mundo agora está falando só em nova ordem mundial. É só você entrar na TV, agora a própria TV brasileira já está dando uns pitacos ali, nova ordem mundial, nova ordem mundial. Os cabeçudos vão levantar um governo político, econômico e religioso no final dos tempos para dominar o mundo todo num único sistema político, econômico e religioso mundial, onde vai ter um homem que vai ser o cabeça, e esse cabeça de bagre é o próprio anticristo. E o que tem de pessoas que vão comer na mão do demônio não está no mapa. Por quê? Porque não creem em Jesus. Prefere acreditar nos homens do que crer no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus antecipadamente fala dessas coisas para nós não errarmos o caminho. Por isso a salvação vem de cima. Jesus disse, olhai para cima, porque a salvação vem do alto. Amém? Então o ser humano, religião, igreja de todo tipo, vão se reunir no tal do ecumenismo para receber, sabe quem? O próprio Satanás. E vão ser enganados mais uma vez, porque a vida toda foram enganados, até porque, olha para mim aqui, gente, só Jesus é o Criador, com Deus Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. É três, mas é um Deus. Amém? E esse Deus criou tudo que existe, tudo que há, e aí aconteceu, infelizmente, o pecado original, e o diabo entrou e começou a enganar todo mundo. E lá em Apocalipse diz que houve batalha no céu, imagina no céu, gente. Olha que coisa doida. Imagina o céu, a perfeição. Lá no céu houve batalha. E Deus fez o quê? Deu um cacete em Lúcifer. Dizem que é Lúcifer os mais entendidos porque ele era portador de luz. O cara tinha uma glória tremenda, mas foi Deus que deu para ele. E aí ele simplesmente começou a olhar para si mesmo e o orgulho, criou orgulho no coração dele, seduz 1/3 dos anjos e não houve mais lugar para o diabo e para os anjos dele no céu. Foi expulso e foi precipitado na terra. E a Bíblia diz em Apocalipse que ele engana todos os homens. Por isso, todos os homens que nasceram nesse mundo foram enganados pelo diabo, inclusive eu, que agora prego a palavra, mas outrora também fui enganado por Satanás. E se nós não vigiarmos, podemos ser enganados novamente. Por isso, a Bíblia diz que vai operar tão grandes sinais que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Gente, Jesus não vem
em forma humana de novo. Ele vem sobre as nuvens. É arrebatamento agora que vai ter no tempo que é para acontecer o arrebatamento. Pastor, quando vai ser? Jesus não deu a data porque nem ele não sabe. Amém? E outra coisa, esses orelha que tem pela internet dando data, gente, isso aí é puro demônio. Olha para mim, vou falar de novo, é demônio. Por quê, pastor? Porque se nem Jesus sabia o dia, Jesus disse assim, ó, nem os anjos, nem o filho sabe o dia, a não ser o pai. Aí vai um que se intitula profeta ou pastor e dá a data do arrebatamento. Não vai acontecer. Se eu desse a data aqui agora, não vai acontecer. Mas o que Jesus deixou? Ele deixou dicas, deixou uma direção que nós devemos observar. E o que é principalmente que temos que observar? Israel, que é a figueira. Em 1948, Israel foi reconhecida como nação na terra. E um brasileiro assinou e deu o último voto para reconhecer Israel como nação. 1948. Em 2018, fechou 70 anos, conforme os 70 a 70 semanas de Daniel. Cara, isso é muito profético. E aí diz a palavra de Deus que quando a figueira florescer, essa geração da figueira é que vai ter esses últimos acontecimentos e o arrebatamento da igreja. Outra coisa importante que o Senhor Jesus disse: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes do grande e glorioso dia do Senhor. Lá em Joel. Em Mateus 24, 29, Jesus fala sobre isso. Sol em trevas, lua em sangue, estrela do céu caindo, vai ter situação assim, rebuliço em todo mundo. E aí depois, então verão o sinal do Filho do Homem que vem sobre as nuvens. Então, nesse meio de tempo aí, tudo, o que vai acontecer? O mundo vai estar recebendo quem? O próprio Messias, que é um homem, que é o próprio anticristo, que é o próprio diabo em pessoa, e os homens vão seguir ele. É uma loucura, gente. A sociedade humana simplesmente negou o próprio Criador, tanto que pregaram na cruz e mataram Jesus. Hoje as pessoas matam Jesus não numa cruz, mas no próprio coração. Houve uma palavra como essa que o próprio Senhor Jesus falou. A minha Bíblia, eu nem marco ela aqui porque está em letras vermelhas. Tudo que Jesus falou. Amém? Ok? Então o que acontece? Jesus falou pessoalmente e as pessoas não creem? Tu imagina que loucura isso, gente. Aí tem gente que se apega a mais uma religião do que Cristo. Não, eu nasci nessa religião, vou morrer nela. Vai para o inferno. Por quê, pastor? Porque você é duro de coração. Você não abre teu coração para Cristo. Amém? Que vergonha! Tem que olhar para a palavra e entender a seriedade do que é. Aí Israel está esperando a vinda do Messias, porque eles negaram Jesus. O mundo está falando, o Biden agora falou essa semana, ele falou na mídia. A nova ordem mundial, ele falou abertamente. E ele diz assim, nós vamos liderar ela. Eles vão se pegar. Estados Unidos, Rússia, China. Eu sempre disse isso. E as pessoas, pastor, não vai ter guerra. Não pode ter guerra. Não vai ter para se unificar o mundo, meu irmão. O pau vai comer. As guerras foram tudo criadas por homens. Entendeu? Gente endemoniada. Essa é a palavra. Porque Jesus mandou ter guerra. Deus mandou ter guerra? Não. Jesus disse que vai ter guerra, mas não que ele criou. Aliás, Deus proíbe terminantemente o quê? Não matarás. Ok? Que vergonha para a raça humana, né? Como pode o ser humano ser tão ruim, mal? Mal por quê? Porque o diabo habita no corpo dessa gente. É uma doideira, cara. Uma loucura geral. Sanatório geral. Esse mundo aí tá virado numa coisa que não tem. Gente, a única saída é Cristo voltando. Nunca esqueça do que o pastor vai dizer. Há 17 anos eu prego sobre essas coisas. E quantas pessoas disseram, esse pastor é louco. Queria ver os loucos. Os que me chamaram de louco agora, vendo tudo acontecendo diante dos olhos deles. E eles, será que caíram em si? A maioria não cai em si. Por isso, um conselho, gente, se voltem para Jesus enquanto há tempo. Amém? Enquanto pode. Pastor, isso é para botar medo na gente? Não. É simplesmente um alerta.
como foi nos dias de Noé, também é nos dias do Filho do Homem. Deus disse para Noé, Noé, faz uma arca para ti, salvar você e a sua família. Mas nem chove aqui, Senhor. Eu estou dizendo que é para fazer a arca. A chuva vai vir. E o Noé começou a se preocupar e construiu a arca pela fé, diz a Bíblia em Hebreus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que haveriam de vir, construiu a arca e salvou ele, a família dele, condenou o mundo na época dele. Outra coisa, a arca está sendo preparada hoje, que é espiritual. É a arca da fé. E o mundo vai ser condenado por quem? Pela obra da fé. Por quê? Porque um dia Jesus vai arrebatar a igreja. Quem não tiver preparado, como vai ser salvo? Depois do arrebatamento, quem quiser ser salvo vai ser decapitado. Não esqueçam disso. Isso está na Bíblia em Apocalipse. O João vê um grupo de pessoas que foram degoladas, decapitadas. E aí diz, de onde vieram esse povo? De grande tribulação. Então tem eventos que vão acontecer na Terra. E aí é o que eu disse anteriormente, gente. Essas situações que acontecem com a Igreja de Cristo, desde o princípio, ou seja, desde que primeiro mataram o Senhor. Essa é a realidade. Depois mataram os 10 discípulos. Os 11, porque depois se levantou Paulo também, né? E o único discípulo que morreu de velhice, segundo a história, foi o apóstolo João. Mas o resto foi tudo morto pela geração dos homens. Porque um bando de endemoniado que não ouve Deus, que não aceita a palavra, rejeita o Criador, vai fazer o quê? Só que aí entra uma questão. Sempre Deus manteve uma parte da igreja dele vivíssima. Amém. Glória a Deus por isso. Eu creio numa coisa, gente. Se todo mundo, presta atenção, se todos os cristãos fossem mortos numa perseguição mundial, quem estaria vivo para o dia do arrebatamento? Sendo cristão, ninguém. Então uma parte da igreja vai ser guardada em nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo. E tem uma parte da igreja que está sendo perseguida, desde que Jesus veio na terra, jogaram para o Coliseu de Roma e não sei mais o que, e queimaram na fogueira também, e fizeram barbaridades, e mataram de tudo que é jeito, e por aí afora vai, mas sempre uma parte da igreja vivíssima. Ai, pastor, morrer por amor a Cristo, você morre igual. Amém? As pessoas têm medo dessas coisas, não sei como pode, gente, todo mundo morre aqui. Para com essa bobeira. Aquele que querer salvar a sua vida, Jesus disse, perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor do Evangelho, ganhá-la. Então, parem com isso. Outra coisa, a nossa vida é eterna. Amém? Ou você acha que você vai ficar para a semente aqui? Engana-te. Deixa o diabo te enganar. E é ele que engana a raça humana. As pessoas não entregam a vida para Jesus, não entregam. O diabo cria uma situação, mata e vai para o inferno. Por quê? Porque não entregaram a vida para Cristo. Por isso nós temos a oportunidade de sermos gerados de novo. Amém? Através da palavra de Deus, que é a verdade. E está se cumprindo diante dos nossos olhos. Eita, glória a Deus. Que bênção, né? Deus é bom, né? Diga que privilégio, Senhor, eu poder ouvir essas verdades e entregar a minha vida em tuas mãos. Glória a Deus por isso. Nunca deixa ninguém enganar você. Amém? Vou dar um exemplo. Mesmo que qualquer pastor, que se intitula pregador, diga que o Messias está em Jerusalém, não creia. Porque não vai estar em Jerusalém. Muito menos na forma humana. Eles estão esperando um homem. E a Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e 4, o homem do pecado, filho da perdição. Entendeu? Então é muito clara a palavra. Só deixa se enganar quem quiser. Pai, eu oro por todos, vamos orar. Eu abençoo a vida, a alma e espírito de cada pessoa que me ouve, tantos quantos vão me ouvir, tantos quantos estão aprendendo essas coisas espirituais, que nunca esqueçam disso. Pai, as pessoas que vão me ouvir porque desejam ouvir, ou outros simplesmente por maldade também vão querer ouvir. Para poder, Deus, sei lá, quantas pessoas nos ouvem, nos seguem por maldade, e não porque são de fato da tua parte, Senhor. Por isso, abençoa essas pessoas também, abrindo-lhes o entendimento, ou serão tão estúpidos que, vendo essas verdades, ainda vão permanecer nas mãos do diabo, os adoradores de Lúcifer,
os seguidores de tudo que é tipo de espírito, sei lá mais o quê, quando a tua palavra diz que só temos um Senhor e Salvador, que é o Senhor Jesus, e um só Espírito, que é o Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Por isso, dá entendimento para cada pessoa que me ouve compreender que existe uma única verdade, uma única retidão. E bem-aventurado aquele que está na tua verdade, Senhor. Cristo é a verdade. O Senhor Jesus dizia, eu sou o caminho e a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, Deus dá ouvidos para que todos ouçam, coração para que entendam, e Deus, principalmente, que venham se voltar para ti de todo o coração. Estejam onde estiverem, praticando o que estiverem praticando. Que acordem, despertem do sono, como diz a palavra. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Opera, Pai, a salvação, a tua salvação na vida de todos que me ouvem, me seguem, até aqueles que me seguem por contenda ou por alguma outra coisa obscura, ou por vigilância, ou por qualquer coisa. Porque Deus, o que tem de pau mandado que nos segue já na internet não está no mapa. Meu Deus, o que tem de pessoas que estão nos seguindo por maldade, não porque são de fato e de verdade teus, mas porque tem maldade no coração. Mas eu peço, Senhor, alcança justamente esses, além daqueles que já creem, que permaneçam firmes na fé, e os outros também sejam alcançados pelo teu poder e se salvem, possam se salvar, porque ninguém vai poder dizer um dia, eu não fui avisado. Assim eu abençoo todos que me ouvem, e peço, Senhor, toca, cura, sara, liberta, opera maravilhas. Cura, Deus, do câncer, tumores, infecções, inflamações, toda morte, toda obra do diabo. Sai dessa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Até você que me segue, não com interesse em ouvir de fato o Evangelho, mas você está ouvindo. Deus vai abrir o teu coração. Se você quiser. Depois não diga que não foi avisado. Amém. Glória a Deus. Gente, é muito interessante isso. Tem gente que segue pastores na internet, não porque... Lembra no tempo de Jesus? Tinha gente que seguia Jesus para pegar ele em alguma palavra, para prender ele, para matar ele. Muita gente. Então, no nosso tempo também tem, eu acho que todo mundo que está na internet, está no Facebook, que me segue na minha página, que segue nas minhas páginas, me seguem porque amam a Jesus, esquece, gente. Então, Deus abençoe quem já está em Cristo e Deus abençoe muito mais ainda quem ainda não está e mesmo que tenha maldade no coração. Se convertam. Jesus está dando oportunidade para todos. E aí entra uma questão, por que Deus permite que as pessoas sigam? Né? Por que Jesus permitia que todo mundo seguia ele, até quem queria matar ele, pastor? A esperança de Deus que a pessoa caia em si, se arrependa e seja salva. Lembra dos ladrões na cruz? Os dois foram para o inferno? Não, um só. O outro está salvo e está na vida eterna. E era bandidão. Eita, glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Ele sempre vai querer salvar o ser humano, porque ele não tem prazer na morte de ninguém. Por isso, gente, Deus não está nessas guerras que tem no mundo aí. Não. Ele mesmo disse, não matarás. Deus não se envolve com guerras. Os homens que criam as guerras. Coisa triste, né? Por isso, e sabe por que Deus não está? Porque uma coisa assim, os mesmos homens que condenam a morte das crianças na Ucrânia, bombardeadas pela Rússia, condenaram quando os Estados Unidos bombardearam lá no Iraque, mataram crianças. Condenam a multidão de aborto praticada no mundo, milhões e milhões. Condenam a mortandade de crianças mortas pela fome. Aliás, estão criando essas guerras para ter mais fome ainda no mundo. Então é um bando de hipócrita, gente. Tanto faz um lado ou outro que se levantar para dominar a nova ordem mundial é puro demônio. Essa é a palavra. Porque vai ser um ditador mundial. Então, já era. É puro demônio. Inclusive essa
coisa que estão esperando a vinda do tal do Messias, isso é uma coisa. É o próprio diabo que vai se manifestar para enganar a sociedade. E Jesus falou sobre ele, advertiu, em Lucas 17, 20 ao 37. Só cai na lábia dele quem quer. Ai, pastor, mas é a minha religião que está falando sobre isso. Pois é, a tua religião serve o diabo. Ah, mas é a minha igreja evangélica, pastor, é o pastor meu que está falando que vai seguir, que é para se unir nesse negócio. Pois é, está servindo o demônio. Nunca esqueça disso. Jesus não vem uma segunda vez em carne e osso. Agora ele vem para arrebatar a igreja nos ares. Não digam que não foram avisados. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe muito em nome do Senhor Jesus. Domingo estaremos pregando a palavra em Farroupilha, 8h30 da manhã, Rua Arthur Perotone 291, bairro Industrial, antigo prédio do supermercado Mini Preço. Em Gramado, 18 horas, Rua das Violetas 55, bairro Moura. Todos estão convidados, estejam conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Detalhe, se você deseja ajudar o ministério, envia a tua oferta. Eu sozinho não posso fazer muita coisa. Agora, quando nós nos unimos, gente, é como o ministério de Jesus em Lucas 8, do 1 ao 3. Né? Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho, e muita gente sustentava ele com as suas fazendas. Leia lá, você vai entender. Coisa mais natural que tem é você ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas. Por quê, pastor? Afinal, tudo que você tem vem da mão do Senhor, não é verdade? Então, se você não encara como uma coisa natural você ser dizimista e ofertante, você acaba negando a Deus na tua vida financeira. Então, sejam fiéis a Deus, ajudem aí a obra de Deus. Pix 22042199, 1000 contrário 53. Meu telefone 54999548670, WhatsApp, entra em contato comigo e que Deus te abençoe muito e não deixa ninguém te enganar. Amém? Glória a Deus. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu mesmo, vou usar as palavras de Paulo, se eu mesmo vier aqui pregar outra coisa além do que eu tenho pregado, que eu seja anátema. Porque o apóstolo Paulo disse assim, se nós, um anjo do céu vier pregar outro evangelho além do que temos pregado, seja anátema. Amém? Então não pode mudar a escritura, gente, de jeito nenhum. Só quem está louco para ir para o inferno que muda a Bíblia, gente. Por quê? Porque em Apocalipse diz que quem tira ou acrescenta a Bíblia alguma coisa, o próprio Deus vai mandar para o beleléu no dia do juízo. Por quê? Porque não pode mudar a palavra de Deus. Quem é maior? Deus é maior. O apóstolo Paulo também disse uma vez, acaso nós somos mais fortes do que Deus para prevalecermos contra ele? Então, em outras palavras, quem pode manda e quem tem juízo obedece. Amém? Que Deus te abençoe muito em nome do Senhor Jesus e assuma a tua posição em Cristo, porque Ele é contigo. Se não fosse, eu não teria dito. E você não teria ouvido essa palavra. Não deixa ninguém enganar você, muito menos o diabo. Viva, creia e seja o que está escrito na Bíblia acerca de você. Tchau, tchau.